Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ana Paula Mariano e estou aqui no 5º encontro de biomedicina do sul da Bahia para conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso laboratório de diagnóstico do SARS-CoV-2. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, ao colegiado de biomedicina e ao pessoal do diretório acadêmico, também do CABRA, pelo convite. Me sinto lisonjeada em compartilhar com vocês um pouco a nossa experiência, o nosso dia a dia, tá? Essa aqui é uma fotografia da equipe atual, que está atuando no laboratório, equipe no caso, os professores, tem aqui também Milene, que é servidora, gerente de laboratórios, que também é nossa parceira, e essa foto aqui, na de cá tá faltando o professor Renato, e aqui ele tá também, tá? No caso eu, a professora Bianca Maciel, o professor George Albuquerque, que é nosso coordenador geral, a Milene Mello, que é a gerente de laboratórios, a professora Sandra Gadelha e o professor Renato Fontana. O nosso minicurso, ele tem como tema o diagnóstico de SARS-CoV-2 na UESC. A gente vai conversar, nós não vamos estar trabalhando a respeito assim, da metodologia, falando minuciosamente, a gente vai falar do passo a passo, do que é feito, em termos do diagnóstico do SARS-CoV na UESC, desde o momento que nós recebemos as amostras em nosso laboratório até o momento da emissão de resultados, para que vocês vejam, para que vocês acompanhem o passo a passo, o dia a dia da gente lá na UESC. E que inicia, justamente por aqui, por essa porta de entrada, digamos assim, que nós acabamos fazendo, uma readequação no espaço físico, do LAFEM, entre outras mudanças, para justamente ficar adequado, à nossa necessidade. Gente, inicialmente, o que é que em março, quando a gente começou a observar que estavam crescendo os números, aumentando os números de casos, tanto de infecção como aumentando o número de casos de letalidade no Brasil, e que nós já estávamos tendo casos também na Bahia, nós começamos a nos movimentar. Alguns professores começaram a se movimentar no sentido justamente de querer contribuir, ou realizando diagnóstico, uma vez que a gente só tinha o LACEN realizando diagnóstico em Salvador, não tinha mais nenhum outro laboratório que estava fazendo realização de diagnóstico. E aí todas as amostras, elas eram coletadas nas suas cidades e eram encaminhadas para Salvador, via portador, e lá em Salvador o LACEN recebia e executava, as análises. E nós observávamos aqui que a gente tinha essa capacidade, a gente tinha como contribuir com a nossa sociedade, uma vez que a UESC, que é a nossa universidade, ela tinha capacidade, ela tem tanto profissionais que têm o conhecimento, a expertise para isso, aparelhagem também, a parte de... e também possui espaço físico que poderia ser adequado, que poderia estar ajudando nesse contexto. Com base nisso, nós estávamos sempre diante de casos em que observávamos que, apesar da letalidade ser baixa, a gente via que a infectividade da doença é alta, muitas pessoas se infectavam com o vírus, isso desde o início, que esse alto número de infectados acabavam levando a uma busca muito grande por locais de atendimento. E aí, o que acontecia em relação a isso? Muitas vezes sobrecarrega, vinha sobrecarregar esses locais, os hospitais, e sobrecarregando, obviamente, diminuía a possibilidade até de você conseguir dar o tratamento adequado a todo aquele número de infectados, o que acabava levando a uma maior
mortalidade, um maior comprometimento, né, em relação às pessoas. Óbvio que isso já é conhecido e nós sabemos que desde o início o diagnóstico que foi preconizado pela Organização Mundial da Saúde como padrão ouro para, né, para realizar o diagnóstico de SARS-CoV-2 foi o RT-PCR, né, a reação em cadeia polimerase em tempo real, que justamente ele atua detectando o material genético viral em amostras coletadas de via aérea, né? Inicialmente, aqui na Bahia, nós fazíamos coleta, né, nasal, então você fazia coleta também, e fazia também da orofaringe, era nasofaringe e orofaringe. Atualmente, nós não estamos mais fazendo a coleta da orofaringe, somente nasofaringe. Por quê? Por conta da demanda pelos insumos, né? Uma utilização, você gastava mais material, mais suaves e uma escassez, né, grande desses materiais por conta realmente da necessidade, né, do que a gente está vendo, uma demanda grande por todos os países do mundo. Essa é a nossa realidade. Poderia ser feita também através do lavado brônquico, né? Pacientes às vezes internados, a gente recebia também para poder estar realizando. E essa detecção do material genético, ele vinha o quê? A gente ia justamente trabalhar extraindo a RNA viral, e depois, por ação da transcriptase reversa, a gente estaria fazendo a amplificação e a detecção através, né, do RT-PCR, né? A partir daí, se via o quê? Que existiam limitações, né, na técnica. Primeiro, pelo alto custo, né, um valor aumentado. E por que aumentado? Porque os aparelhos são caros, né, em si. E os insumos, de certa forma, também. Outra coisa que a gente precisaria de profissionais com expertise, com treinamento na área, coisa que é pouco. Um exemplo, assim, aqui em Itabuna mesmo, nós não tínhamos nenhum laboratório que realizava RT-PCR, nós não temos ainda. Tem um laboratório privado que ele, desde o início, fazia coleta, mas ele mandava para a central dele de genética em Salvador, onde era realizado também, entendeu? Em Salvador. Hoje em dia tem outros laboratórios que fazem a coleta, mas encaminham para terceirização também, tá? Então, assim, aqui na nossa região de Itabuna e Ilhéus, o único laboratório que executa, que realiza o RT-PCR atualmente é o nosso. Outra limitação é justamente equipamento, que são equipamentos caros, nós sabemos, né, que são necessários o espaço em si físico, você precisa ter um laboratório NB2, de nível de biossegurança 2, e não todo local que possui. O tempo também, que você tem digamos assim, você tem a coleta precisa, a necessidade que seja realizada entre, né, mais ou menos no 5º dia de sintomas até o 11º dia de sintoma, em média, tá? Alguns estudos já trazem que da detecção do 3º dia de sintoma até mais dias, até 13º, 14º, existem, digamos assim, algumas peculiaridades. Tem pessoas que você consegue detectar pessoas internadas que às vezes teve detecção depois de 30 dias ainda. Como tem pessoas também que é muito inicialmente ainda na fase sintomatológica, já também se conseguiu detectar. Porém, a média são de do 5º ao 11º dia após sintomas. Outra coisa também é que, assim, se você coletou, essa amostra, ela fica viável para você realizar quando acondicionada entre 2 e 8 graus Celsius por 48 horas. Acima de 48 horas, a gente não tem como estar realizando a análise. E outra coisa também que ocorre por conta, né, que a gente pode considerar uma limitação do método, é justamente por conta disso tudo aqui, da dificuldade de ter o local de montagem
de ter o laboratório, né, para realização, não ter uma quantidade grande, digamos assim, por conta da técnica, por conta do treinamento, equipamento, nós vimos o quê? Que a grande quantidade de pessoas infectadas acabava sobrecarregando as redes de diagnóstico. E foi justamente com esse pensamento que a gente, como universidade, nós pensamos como poderíamos nos movimentar, como poderíamos ajudar. Inicialmente se pensou em disponibilizar os equipamentos para o LACEN, mas depois isso que não existe, não era essa proposta, que o que a gente precisava era ter a nossa estrutura, para que nós pudéssemos auxiliar a nossa região. E aí, viemos estudando, né, desde março, trabalhando em cima disso, até que em maio de 2020, depois de várias reuniões com o reitor, com o vice-reitor, com diretores de departamento, nós conseguimos trabalhar em prol e ter aprovação, né? E aí, né, com essa aprovação, o reitor constituiu o Comitê de Adequação do Laboratório de Farmacogenômica e Epidemiologia Molecular, o LAFEM. Por que uma adequação? Porque nós precisávamos organizar para atender a norma técnica do LACEN. Vou falar um pouquinho adiante. E o primeiro, né, a primeira formação aqui, professor George, como eu falei, ele entrou como um coordenador, né, do laboratório, e eu como a responsável técnica, né, pelo laboratório, certo? Então, como eu estava falando a vocês, essa instituição do comitê era justamente para a gente fazer a adequação do laboratório para que ele atendesse a essa nota técnica do LACEN, que justamente de 2 de 4 de 2020, para que a gente pudesse realizar, ser credenciado pelo LACEN para realizar os exames na UESC. E aí, o que é que eles pediram? A gente tinha que fazer um documento mostrando o responsável técnico do laboratório, no caso sou eu, alvará sanitário vigente, coisa que nós não tínhamos no laboratório, um alvará sanitário, porque o nosso laboratório era um laboratório meramente de pesquisa, nunca foi laboratório de diagnóstico, então a gente precisou adequar para um laboratório de diagnóstico. O LACEN pediu também que tivesse espaços físicos divididos, né, bem delimitados, pelo menos 3 espaços físicos, então nós fomos fazer toda essa adequação de estrutura, de divisórias, né, de localização para colocar. Solicitou também o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que nós também não tínhamos, então batalhamos, fomos conseguir esse CNES para poder conseguir responder, ter esse credenciamento do LACEN. Nós fomos também adequar o LAFEN ao nível de biossegurança NB2, porque eles solicitaram que tivesse 2 ou 3, né, fluxos laminar, câmara de fluxo laminar específicos. Queriam também o descritivo, né, com quantitativo de equipamentos para que a gente fosse analisar, e para isso a gente não tinha muitos equipamentos, então nós tivemos que fazer solicitação, empréstimos a vários professores que cederam equipamentos para que nós pudéssemos estar realizando as análises, a lista tanto da formação como quantitativo do pessoal para que estaria trabalhando no laboratório com as habilidades de cada um. O protocolo, né, que nós iríamos utilizar para tanto de extração como para a realização do PCR na detecção do SARS-CoV, e o sistema de informação laboratorial, né, que a gente ia utilizar, que no caso nós utilizamos o deles, né, o gerenciador de ambiente laboratorial do Ministério da Saúde. E aí tudo começa, né? Depois disso, só antes de entrar em si nas atividades do laboratório, depois disso que aconteceu, nós tivemos, né, a demanda, a necessidade, na realidade, de professora Bianca e eu irmos para Salvador, para o LACEN, para realizarmos treinamento, né? Então passamos uma semana, cada uma foi uma semana diferente, realizamos um treinamento no LACEN, entrávamos a média de 8 horas, saímos 8 da noite, justamente naquele momento que estava assim, pico de pandemia, né, hotéis fechados, aquela agonia, mas assim, foi muito bom esse treinamento que tivemos lá, para poder pegar justamente toda a rotina, a sequência, como era realizado, entendeu?
tratamento que era dado às amostras, a sequência que era dada, todo o trâmite. Então, foi muito importante e producente para nós, como profissionais, né, como professores. Então, depois disso, quando eu retornei de Salvador, eu trouxe um painel às cegas, que eles encaminharam, o LACEN encaminhou, e esse painel nós tínhamos que resolvê-lo, realizar a extração e RT-PCR daquelas 10 amostras e mandar o resultado para o LACEN. Nós fizemos isso, encaminhamos, né? E aí eles verificariam. Se estivesse correto, eles credenciariam o laboratório. Caso contrário, não haveria credenciamento. Então, ocorreu justamente isso, né? A gente trouxemos as amostras, fizemos a extração, RT-PCR tudo direitinho e fomos credenciados. Nesse meio tempo, tudo aconteceu. Nós tivemos que preparar procedimentos operacionais padrão, tivemos que, além de todos os POPs, programa de gerenciamento de resíduos sólidos, nós trabalhamos com toda a documentação da vigilância sanitária para que a vigilância fosse lá ao LAFEM para fazer visita de inspeção, para poder dar o alvará, ao mesmo tempo de entrada com toda a documentação no Conselho Regional de Farmácia, como profissional responsável, técnica, para eles aprovarem e emitirem registro, porque assim, tudo só funciona, digamos assim, se você estiver, né, com todas essas etapas, né? Ok, então não foi uma coisa fácil, foi muito trabalho. Então, assim, desde março a gente começou a trabalhar, em maio teve a instituição do comitê, e no dia 19 de junho nós começamos a trabalhar. Nós abrimos as portas, né, do laboratório da UESC para atender inicialmente 40 amostras por dia, certo? Por que 40 amostras por dia? Porque nós trabalhávamos em cima de uma extração de RNA manual, né? Apenas não tinha capacidade laboral para executar a mais do que isso, né? Então, por conta disso, nós recebíamos 10 amostras do Hospital de Base, 10 amostras do Hospital Calixto Midland, 10 amostras do Hospital Regional Costa do Cacau e 10 amostras do Hospital de Ilhéus. Às vezes poderiam pensar assim, poxa, só 10, mas tão pouco, era pouco, mas fazia para eles toda a diferença. Por quê? Porque assim, a coleta geralmente era realizada em um dia. No outro dia, o motorista levava para Salvador. Chegando em Salvador, eles iam realizar as análises junto com toda a demanda da Bahia. E geralmente eles recebiam esses resultados numa média de 3, 4 dias, às vezes 5 dias, a depender do momento em que se encontrava. E com a gente, com a nossa entrada, né, realizando o diagnóstico, o que aconteceu foi que nós conseguíamos entregar esses resultados em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, nós recebemos as amostras que eram coletadas no dia anterior, às 8 horas da manhã do dia seguinte. Quando dava 17 horas, 18 horas do mesmo dia, esses resultados já estavam liberados no programa do gerenciamento do ambiente laboratorial. E eles já podiam acessar esses resultados. Para um paciente que está hospitalizado, isso é de suma importância, de uma importância absurda, uma vez que eles conseguem, uma vez que eles conseguem tomar decisões importantes em relação a esse paciente, eles conseguem tomar decisões importantes, eles conseguem, digamos assim, dar entrada com esse paciente em uma área limpa ou em uma área, digamos assim, que esteja contaminada, então eles podem mover esse paciente para a área COVID, como eles eliminavam, ou a área limpa, e com isso, né, otimizava muito o serviço, né, em termos de decisões que havia necessidade. Então, essas 40 amostras, né, faziam toda a diferença e sempre eles
gostaram muito, né, da inserção, né, da UESC no contexto do diagnóstico, por conta dessa otimização em resposta aos exames que eram realizados, né? E a facilidade também de não precisar demandar para Salvador. Claro que muitos locais ainda continuaram indo para Salvador, para o LACEN, mas a gente conseguiu, pelo menos assim, essas amostras com maior urgência, né, tá realizando esse diagnóstico em tempo hábil, certo? A extração, inicialmente a extração era feita por coluna, né? Então, obviamente, não tinha como, sabe? Eram muitas etapas, muita pipetagem, então não tinha como fazer mais realmente. Agora já tudo mudou. Nós já estamos, a UESC adquiriu um extrator, né? E com esse extrator, a gente consegue fazer 32, a extração de 32 amostras a cada média de 35 minutos, vamos botar 40 minutos, certo? Então, isso otimiza muito o nosso trabalho. Então, como eu estava falando, tudo começa aqui. Às 8 da manhã, geralmente às 7h10, 7h20 da manhã, nós chegamos. A equipe chega, né, os carros da UESC trazem, e nós vamos paramentar. Então, essa aqui é a nossa porta, tá vendo? Aqui é o corredor ali do térreo, e isso aqui é fechado, né? Ele é todo fechado, e nós adentramos justamente aqui para realizar a paramentação. Como vocês podem ver, tá vendo? Aqui fica um armário cheio de EPIs, né? Tem os nossos EPIs, e aí nós vamos paramentar. Tá vendo? Pia aqui, que tem sabão, tem álcool em gel, e aqui nós fazemos toda a paramentação para poder entrar na nossa sala, certo? Então, a paramentação, a gente utiliza um macacão, né? Nós compramos um macacão para poder proteger a nossa roupa, a gente utiliza botas também. Então, em geral, nós usamos 2 máscaras, uma cirúrgica e a N95, não é por nada, sabe? Poderia usar só a N95, mas ela fere, ela machuca muito essa área aqui do nariz, né? E por conta disso a gente faz essa utilização para proteger, né, um pouco mais. Então, lá nessa área aqui, ó, como tá aqui, ele tem, né, tá vendo aqui um cartaz grande com esse guia aqui de como realizar a paramentação de forma correta. E aí, todos os dias a gente segue, né, todos esses passos, do primeiro ao 7º passo, tá? Da injeção das mãos, vestimenta de um jaleco por cima, a gente veste um jaleco descartável por cima do macacão, colocamos o gorro, a máscara, né, cirúrgica, e depois colocamos a N95, utilizamos em geral o face shield, o protetor facial, e aí posteriormente higienizamos novamente as mãos, calçamos as luvas, utilizamos 2 pares de luvas e já adentramos no laboratório. Nós utilizamos botas, né, e colocamos propé por cima. O laboratório funciona, atualmente, ele está funcionando em 2 momentos. Ele funciona manhã, turno matutino e vespertino. Em geral, o matutino, ele acontece a extração, e o vespertino estava acontecendo a amplificação, em salas separadas. Todavia, com o aumento da demanda, como nós estamos recebendo a média, às vezes de 100, às vezes 150 amostras dia, o que é que está acontecendo? Nós estamos tendo a necessidade de ter funcionamento manhã e tarde. A extração a gente está conseguindo realizar no período da manhã. Então, um ou outro dia na semana que nós vamos à tarde. Já a amplificação, volta e meia, nós temos que realizá-la em 2 turnos. Então, aqui eu, o professor George, e a Ellen, que é a nossa, trabalha conosco, né, é nosso apoio técnico, uma doutoranda. Então, aqui nós entramos nessa sala, que é da recepção, cadastro e processamento, né, de amostras. Então, na recepção e triagem de amostras, vocês viram aquela primeira porta, quem chega, eles ficam lá,
fora, no corredor, e eles chamam a gente ou ligam. Então, nós nos dirigimos, já paramentados lá, e recebemos a amostra. Geralmente vem um isopor dentro de saco plástico, as fichas de notificação junto, com a folha de rosto do GAL, que vem o nome de todos os pacientes. Então, nós temos o tempo de receber as amostras encaminhadas, fazemos a conferência da folha de rosto do GAL e cadastro realizado, conferimos as fichas de notificação de cada paciente, sempre tendo atenção a óbitos, a crianças de 10 anos e a gestante, porque essas amostras, né, de pacientes a gente já deixa separada, porque os positivos nós precisamos encaminhar para o LACEN. Inicialmente encaminhávamos todas as amostras positivas. Atualmente eles reduziram e só querem óbitos crianças até 10 anos e gestantes. Realizamos a conferência das condições de encaminhamento das amostras em relação à quantidade de meio, a temperatura, se estava adequada, entre 2 a 8, se a identificação está correta, né, o nome todo no tubo, Falcon, idêntico ao que está na folha de notificação e do GAL, se tem a presença de suave dentro do tubo, se existe a presença da ficha de notificação e do registro dele no GAL, porque assim, vocês pensam que não, mas assim, volta e meia, digamos assim, chega um tubo que não vem identificação, às vezes a identificação soltou, às vezes esqueceram, outras vezes vem o tubo identificado e esquecem a ficha de notificação, ou não registra no GAL, então tudo isso são pequenos probleminhas que a gente tem que resolver diariamente para poder o laboratório ir identificando para que o laboratório funcione, né, corretamente. Às vezes é nome de casado, o nome da pessoa não está idêntico ao nome de casado, que eles não mudaram na ficha do SUS. E aí, qualquer inconsistência no nome, a gente tem que correr atrás, buscar para fazer a realização correta, né, disso aí em termos de identificação. Após isso, que a gente faz essa conferência de FIS, a gente arruma essas amostras dos tubos na galeria numerada, né? Ela vai em uma etiqueta com o número da galeria, a procedência dela e a quantidade de amostras que tem naquela galeria. E aí acondicionamos na geladeira de 2 a 8. E aí voltamos para preencher a ficha de recebimento de amostras, que a gente vai dizer que a gente recebeu daquele hospital aquelas amostras e as fichas de notificação, e a gente vai levar para que aquele portador assine. Se tiver algum tipo de inconsistência, nós vamos preencher uma ficha de notificação do hospital, para poder entregar, notificar o hospital de que ou ele esqueceu uma amostra, ou a amostra veio derramada, ou se a temperatura não veio adequada, ou se o nome veio incorreto, então ele recebe uma notificaçãozinha, tá? E após isso, depois que a gente libera aquele portador, depois que tiver tudo ok, aí nós vamos fazer a impressão das etiquetas com código de barras. Então, etiquetas com código de barras vão ser todas impressas para que a gente possa fazer o preparo dos mapas de trabalho, tanto para a sala de extração como para o pessoal da amplificação. Fazer etiquetagem dos tubos de amostras, fazer etiquetagem dos criotubos para congelamento de amostras em freeze menos 80, porque muitas vezes você precisa de uma repetição, às vezes você precisa de um encaminhamento para o LACEN, então essas amostras precisam estar conservadas. E após isso, nós vamos pegar tudo pronto, a gente encaminha as amostras para a sala de extração. Mostrar aqui mais ou menos para vocês, tá? Então, esse aqui é o nosso programinha que a gente abre lá no Mozilla, o gerenciador de ambiente laboratorial, onde nós temos aqui o usuário, né, uma senha, o módulo que a gente trabalha, que é de biologia médica, e o laboratório, né, da gente, que é o LAFEN, e aí nós entramos. Quando damos essa entrada aqui, a gente tem várias janelinhas, e aí nós vamos justamente verificar o que é que foi encaminhado para a gente. Em geral, existe esse interfaceamento entre o hospital e aquele laboratório. Por exemplo, um laboratório de Bicaraí, um hospital de Bicaraí, perdão, ele não pode mandar amostras para mim se o pessoal do TI, de lá do LACEN de Salvador, não fizer essa interligação, esse intercambiamento, de que eles possam me ver e eu vê-los. Ou seja, quando eu acesso ao GAL, eu só vejo o resultado dos hospitais ou das fichas que eu lancei, certo?
eu não vejo de outros locais, eu só vejo daquele que tem interfaceado comigo. Então, aqui a gente confere, certo? Então, quando eu recebo aquela folha de rosto, eu confiro para ver se cada nome daquele consta aqui no lançamento no GAL deles. E após a conferência, a gente confere também as fichas de notificação, tá vendo? Para ver se cada nome que está aqui nessa folha está nas fichas de notificação e arrumamos a galeria com as amostras, certo? Vamos tirando aqui do isopor, colocamos aqui, não abrimos a amostra, não tocamos nas amostras, em termos assim de abrir isso aqui, elas só são abertas na câmara de fluxo, tá? Elas só são abertas lá na câmara. Então, aqui são as fichas, aqui eu preparo o nosso mapa de extração, né? Porque, como eu disse, o extrator agora automatizado, a gente faz a extração, as placas são de 16, são 2 placas de 16, então a gente faz extrações de 32 amostras por corrida, por vez. Então, aqui a gente prepara, tá vendo? Aqui direitinho o outro, então a gente aqui vai colocar as etiquetas de cada paciente na posição dele. Aqui é o mapa da nossa recepção, quando a gente recebe, para dizer que a gente recebeu como recepção e triagem. E essa aqui é da amplificação, é o que vai passar para o pessoal realizar a amplificação. Aqui é a impressão de etiqueta, tá vendo? Quando a gente faz a impressão, que a gente olha lá no GAL, a gente imprime a etiqueta que vem o nome do paciente, a amostra, a data, digamos assim, de onde foi a coleta, que sai nasofaríngea, e o número do código de barras dela. Então, a gente geralmente imprime 5 etiquetas, porque uma etiqueta vai aqui, a outra vai aqui nesse, outra vai para o tubo, né? Uma vai para a ficha de notificação, é colada na ficha de notificação, e uma outra vai para o criotubo, certo? Então, aqui os meninos justamente fazendo, né, esse serviço. Aí, tá vendo? Fazendo a etiquetagem, olha. Ali já tem outras aqui etiquetando, vendo a folha de notificação aqui. Ele pegando outra etiqueta para colar justamente aqui no mapa de entrada de trabalho. Os criotubos e o tubo. E o tubo a gente sempre numera, faz a numeração também, uma numeração grande que fique visível, certo? Então, esse é o nosso procedimento padrão. Aqui mais próximo, para vocês verem, a gente vai numerando as galerias, tá vendo? 208, 209, mostrando quantas amostras a gente recebeu de cada dia, que foi um exemplo, né, do dia 27, que a gente estava recebendo ainda. Eu peguei para mostrar esse aqui, uma outra placa, tá vendo? Mostrando as números, as posições, aqui essa linha, justamente porque assim, as galerias, né? Quando termina a galeria, começa a outra, as procedências. E aqui a tabela de amplificação, tá? Antigamente a gente escrevia manualmente cada númerozinho desse, mas aí conseguimos comprar uma segunda impressora e agora a gente já está fazendo a impressão das etiquetinhas e colando, mas a gente escrevia todos eles. Então, essa aqui foi uma extração de uma tabela de amplificação de 42 amostras. A gente geralmente escrevia todas as numerações, tanto na tabela de amplificação como nos criotubos, tá vendo? Hoje em dia eles já estão todos etiquetados. Depois que a gente prepara aqui a galeria, tá vendo? Ela volta para a geladeira para poder levar para a extração. Aqui esses tubos vão ser levados para a sala de extração também, que a amostra também vai ser separada para ser acondicionada. E as fichas, elas vão para um arquivo, em que a gente geralmente ensaca por galeria, tá vendo? Então ela entra aqui as fichas de notificação, a folha de rosto, e a gente marca direitinho que elas vão ser arquivadas dessa forma. E quando a gente passa as amostras para a extração, em geral, a gente tem o quê? Essa planilha de entrega de amostras, onde, um exemplo aqui, se eu entrego, tá vendo? Se eu entreguei dia 26/10, às 8h30, na recepção de triagem, eu entreguei aqui da galeria 207 com 4 amostras, foi um exemplo. Então, quem foi que recebeu? Ah, Fabrício. Se outro dia, aqui, no mesmo dia 22, aqui, eu recebi quantidade aqui de amostras, 14, tá vendo? Então, a gente vai sempre aí quem recebe, quem entrega, e aqui a assinatura de quem recebe na extração. E aí, a gente vai justamente para a sala de extração
RNA, o preparo das amostras. Antes de ir para o aparelho, tá, a gente faz todo esse preparo aqui. Aqui são os tubos, né, que estão com suave, tem o suave aqui dentro, certo? E já estão marcadinhos aqui, que a gente marcou lá fora. E os criotubos aqui, que a gente tem um tubo, que a gente vai separar a amostra para poder ser aplicada nas placas para o extrator e possui outros criotubos que são, que são para o acondicionamento, né, para se necessário uma repetição. Então, a gente pega essa amostra, passa no vórtex, depois vem com a pipeta pastel, dá uma homogeneização passando pelas paredes, para que, se tiver material genético, capte. E aí, depois a gente vem com a pipeta pastel, abre aí, ó, tira mais ou menos cerca de 1 ml, coloca em um Eppendorf, que é o que vai ser usado, e mais 1 ml e no outro. Fecha os dois, descarta. Aí ele vai vortexar de novo, ó, tá vendo? Vortexou aqui, para poder ressuspender o material genético que possa estar no suave para o meio L15, esse que tá aí, é o meio de transporte. E aí ele fazendo novamente, ó. Ele puxando, fazendo a lavagem aí pelas paredes. E aí ele vai colocar no tubo para a amostra, um pouco no tubo da amostra e um pouco no criotubo, que é o que estava etiquetado, que para se houver necessidade de uma repetição ou de um encaminhamento para o LACEN. Certinho? Aí, após, né, aquele procedimento, as amostras são passadas para um segundo fluxo, para uma segunda câmara. E aí, nessa câmera aqui, nossa, ela recebe já, ela já vai pegar aqui, ó, as placas, tá vendo? Do extrator, e ela vai abrir essas placas do extrator, tanto uma como a outra. Cada plaquinha dessa aqui, ela vai ter a corrida de 16 amostras, e aqui na outra também mais 16. E aí a gente vai preparar essas placas, tá? Vai utilizar a RNase, vai utilizar as amostras, né? Também aplicar as amostras para que sejam levadas aí ao extrator, certo? Aí ela aplicando aqui, ela colocando em cada pocinho. É um momento que tem que ter muita atenção, certo? Porque qualquer vacilo você erra o porcinho que vai colocar, então tem que ter muita atenção, muito cuidado, certo? Para não correr risco relacionado a isso. São volumes muito pequenos, como vocês sabem. E, a posteriori, pega as amostras, tá? Ela vai, marca geralmente de onde para onde, que aqui vocês vão vendo que tem uma quantidade a mais. Ela vai fazer aqui 16 amostras numa placa, 16 amostras para aplicar na outra placa, certo? Então, ela vem aqui, colocando 300 microlitros, numa média, ó, em cada pocinho. Então, cada paciente vai em um, né? Aí marcadinho, ele aqui está marcado em coluna de 1 a 8, e assim sucessivamente. Então, ela vai colocar em todos eles. E vai levar ao extrator, né? Ela coloca no extrator e aí aqui o extrator vai fazer toda a parte que a gente fazia de centrifugação, de lavagens, e aqui só é colocar e ele vai fazendo, vai sinalizando. Então, facilita muito a vida da gente e minimiza também muito a possibilidade de possíveis erros, né? Também. Então, é bastante interessante e facilitou e otimizou demais. Hoje em dia, como disse, né, em média de 40 minutos, a gente faz a extração de 32 horas. Antes, de 32 amostras. Antes,
a gente demorava uma média de umas 2 horas, mais ou menos. Era uma média de 1 hora e meia, 2 horas, para poder conseguir fazer a extração de 40 amostras. Geralmente ela ia nessa linha. Após colocar no extrator, o que é que se faz? A gente vai guardar as amostras no biobanco, tá vendo? Então, aquelas amostras que a gente etiquetou, a gente guarda direitinho nas caixinhas, porque para ser encaminhadas para o paciente se necessário, ou para se houver necessidade de uma repetição, certo? Então, elas são armazenadas em -80, certo? Elas vão ser armazenadas no freezer -80. Então, elas entram todas sequenciais, direitinho, e na caixa a gente geralmente marca a procedência do que se trata. Aqui, antigamente, como eu falei a vocês, agora a gente está fazendo a impressão, né, daqueles etiquetinhas com os números, mas antigamente, enquanto o aparelho estava correndo, ela tinha que pegar aquela tabela de amplificação, tá vendo que era toda escrita e vinha numerando todos os tubos, que era o tubo final, né? Depois que sai do extrator, que sai na placa, ela vai pegar amostra por amostra e colocar em cada tubo de cada paciente, para poder ser encaminhado para amplificação. Hoje em dia a gente faz os tubos, mas essa ficha de amplificação aí, ela já está toda etiquetada, como eu mostrei anteriormente a vocês, e as etiquetas que a gente está também imprimindo, a gente já coloca nesses tubos, que elas são pequenininhas e elas já cabem, coisa que não cabe no outro. Que no outro, aquelas etiquetas maiores com código de barras, não entra nesses do Eppendorf. E aí, depois que sai do aparelho, né, ela vai pegar justamente, ó, da placa e vai colocar já nos tubos que já estão previamente marcados. Então, ela vem, tira, né, a quantidade já eluída aqui, coloca no tubo para que depois seja aplicada, seja utilizada na amplificação. Quando fecha esse período, você vê que a gente vai fechar a caixa, vai colocar no freezer. Colocamos no freezer e aí o outro profissional, ele que trabalha na área de amplificação, ele tem acesso à caixa e leva para a sala de amplificação a posteriori. Então, isso aqui é uma área que você tem que ter, né? Um momento que você tem que ter muita atenção, né? Para que esteja inserindo, né, a peta no orifício certo, para que você pegue a amostra correta, porque qualquer errinho, né? Qualquer falta de atenção, você pode trocar um paciente. Então, o laboratório de diagnóstico não é simples, né? Então, temos que ter muita atenção naquilo que a gente está realizando, naquilo que a gente está executando. Aqui novamente mostrando a vocês, ó, as fichas, certo? Agora ela já vem, tá vendo? Vem tanto com numeração, a gente bipa elas com o leitor de código de barras, já sai toda a numeração do código de barras aqui. A gente só faz a colagem. E assim como a gente já cola também nos outros. E aí, vai para o setor de amplificação. Quando chega lá no setor de amplificação, primeiro a gente geralmente tem o preparo do mix, né? E que faz o preparo da placa, e a posteriori a gente entra com a aplicação das amostras na placa. Então, a gente pega cada amostra de paciente e aplica, né, também no local correto, para que a posteriori a isso a gente possa levar para o aparelho, né, para o amplificador. Então, coloca a placa aqui, bonitinho, está sendo colocada. Essa acabou ficando com áudio, que não era para ficar. Aí, feito o cadastro. Bonitinho. E, posteriormente, aguardar e verificar, né, as curvas, né, como estão,
a questão da amplificação, para que a posteriori se possa realizar a leitura. Atualmente, a gente já trabalhou, o que é que a gente tem de kits que a gente está trabalhando na amplificação? A gente tem o Biomanguinhos, o IBMP e o CDC. O Biomanguinhos, o gene-alvo, né, do vírus que ele amplifica é o E, tá? E como controle interno, usa o RNase-P. Antigamente ele era um singleplex, atualmente ele já está vindo como multiplex, o que facilita que você utiliza um poço só para tudo. Já o IBMP, ele já é multiplex, mas os alvos que ele identifica é o OFF, o AB e o N, e como controle interno ROX, e o CDC, que é um kit que a gente usa mais como contraprova, porque ele tem uma especificidade maior do que a sensibilidade. Ele é o singleplex e os alvos dele já são o N1 e o N2 do vírus, e como controle interno também a RNase-P. Tá? A gente utilizou um do Cigene também no início, era um outro multiplex, mas nós não aprovamos muita utilização e aí preferimos realmente o Biomanguinhos e o IBMP. A finalização aqui do processo de amplificação, né, onde, no caso, os profissionais que estão responsáveis por essa etapa, eles já fazem a avaliação das curvas e vão fazendo a anotação dos resultados, né? Vão fazendo conforme. E depois disso entra a parte de liberação de laudos. Na liberação de laudos, a gente vai novamente para o gerenciador de ambiente laboratorial, o programinha, né, que a gente tem do Ministério da Saúde. E aí nós vamos lá para a parte de liberação, da entrada de resultados inicialmente. Quando dá entrada de resultados, a gente tem que entrar de paciente por paciente, para poder colocar, tanto, além do resultado, o lote do kit, o nome do kit que foi realizado, certo? E aí, depois de dar entrada nos resultados, nós vamos ir fazendo a liberação de exame por exame. Então, a gente olha novamente para ver se está tudo ok, se é aquele resultado mesmo, para poder fazer essa liberação. No momento que a gente libera, né, lá, automaticamente aqueles indivíduos nos hospitais ou em outros locais têm acesso, né, aos exames, certo? Vai ter acesso aos exames e pode fornecer aqueles pacientes. Então, mostrando aqui, dei um exemplo aqui o meu, porque eu realizei. Então, quando houve a liberação, depois da entrada, ele entra na liberação e aqui, saiu aqui, mostrou o material, o status, certo? Que foi liberado e depois a impressão sai desse jeito, sai aqui com a logo do LAFEN, a logo do governo do estado, né? Aqui como responsável técnica, quem está liberando o laudo, no caso a professora Sandra Gadelha, e o resultado, tá vendo aqui? Não detectável coronavírus, então é negativo, deu não detectável para coronavírus. Então, os resultados saem dessa forma. Essa forma de resultados não é nossa, tá? Isso aí já vem do LACEN, certo? É do Ministério da Saúde, adequado ao LACEN, que eles fizeram algumas organizações, como colocação da logomarca e tal, mas é feito por eles, então é algo que já é padronizado, é isso que eu quero dizer. E a posteriori, tudo estando pronto, claro, o pessoal da extração, quando está pronto, vai sair para desparamentar, e o pessoal, quando está pronto também da amplificação, vai sair e fazer desparamentação. A gente também tem, como tinha o cartaz inicialmente para paramentar, a gente tem um cartaz para mostrar o passo a passo correto da desparamentação. Eu acho que todo mundo sabe, né, essa altura do campeonato, que, assim como é importante a paramentação, a desparamentação tem uma importância 3 vezes mais. É justamente na desparamentação, que você às vezes tem a maior possibilidade de contaminação,
E a pessoa tem que ter muita atenção, porque às vezes você já sai cansado, você tá ali há muitas horas que você não vai ao banheiro, você não toma água, você não se alimenta, você queira ou não queira tem um ambiente de tensão, porque você está sempre muito atento àquilo que você está fazendo, então gera um grau de tensão. Então, você não pode achar que a desparamentação, opa, acabei, tô livre, ai, deixa eu tirar tudo. Não, é justamente nesse momento que você tem que ter maior atenção para não ter risco de você se contaminar, certo? Então, a gente tem todo esse cuidado, todo esse critério para realizar essa desparamentação, seguindo todos os passos para a posterior ficar tranquilo, né? E aí, com base nos nossos resultados, o que a gente vem fazendo, a gente criou um observatório. Nós temos hoje em dia um observatório, o intersaúde.gov. Se vocês abrirem na internet, vocês vão ver a página dele, né? Abre aqui dessa forma. E aqui é o acesso dele. Não sei se ele vai chegar aí. Queria que ele fosse para poder mostrar para vocês, mas vamos ver se ele vai aqui no outro. Acho que agora vai. Só para vocês verem um pouquinho como é o observatório. Então, olha, ele vem aqui mostrando a equipe, certo? Ele fala um pouco das pesquisas em andamento. A gente fez um monitoramento autodeclarado de Covid, em que nós mandamos, né? Qualquer pessoa que entrar pode responder esse questionário, isso aí é de autodeclaração, em que depois a gente pode se ver nesse mapa, né? E aí ele sai em vermelho, em rosa, amarelo e em azul. Vermelho, os indivíduos que se autodeclararam com Covid, o rosa, quem se autodeclarou com suspeita de Covid ou que teve contato com pessoa positivada, que apresentou os principais sintomas. Em amarelo, aquelas pessoas que tiveram suspeita, que tiveram contato com pessoa suspeita de Covid ou que se declararam com alguns sintomas. E o nível D, que seria azul, seria aqueles que não tiveram, que se declararam que não tiveram contato com suspeita e que também não declararam sintomas. Então, olha, você consegue possível ver também o sexo, a idade, né, e a presença da comorbidade dos respondentes. Então, olha aqui, ó, o nosso mapinha, tá vendo? Ele bota aqui, ó, feminino, de quem respondeu, tá vendo? A gente teve uma maior quantidade de pessoas do sexo feminino em relação ao sexo masculino, tá? Por idade, dá para ver também, ó, que 19,81 na idade de 30 a 39 anos, de 40 a 49, então vai, né, bem similar. E do sexo masculino, de 40 a 49 anos, 7,87% dos respondentes. Então, quando você olha aqui também, ó, mostrando aqui que 31,53% das pessoas tinham alguma comorbidade, tá? E aqui mostrando no mapa. Então, deixa eu ver se ele vai... Você vai aumentando, que ele vai mostrando a nossa localização, certo? Aqui Itabuna, aqui Ilhéus. Aí você consegue ver os locais, digamos assim, que você tem maior número de casos autodeclarados, tá, gente? Aqui não foi feito esse laboratório, foram os autodeclarados, os bairros, entendeu? Então, os rosas aí em vermelho são os que chamam mais atenção. Então, assim, é uma pesquisa que ainda é para ser mais divulgada, para as pessoas estarem respondendo. Então, bem legal ela, tá? Aqui, esse acesso aqui dos pesquisadores é um acesso exclusivo nosso, tá? Só dos pesquisadores, mas eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho,
o painel, né, do nosso InterSaúde, que ele mostra. Gente, só quero lembrar o seguinte: nesse caso aqui, como nós trabalhamos, digamos assim, a maior parte dos nossos pacientes são pacientes hospitalares, são pacientes internados, tá? Então, são pacientes que já têm uma sintomatologia, que já estão internados no hospital. Então, é diferente de pacientes assintomáticos, pacientes aleatórios. Agora, tivemos também muitos profissionais de saúde, tivemos pacientes que foram de outros locais, de outros municípios que a gente atendeu. Agora, já nesse segundo momento, já com o extrator. Então, nós não podemos, digamos assim, nós não temos percentuais gerais ainda como para avaliar em relação à população, por isso que a gente não disponibiliza. Então, quando você olha aqui, ó, o sexo masculino em relação ao sexo feminino, então a gente observa que o sexo feminino, ele parece estar com maior comprometimento, tem maior número de casos aqui do que o sexo masculino, certo? Que a gente está observando, o que está aqui é entre 60 e 69 anos, eles têm o mesmo número. Então, a gente olha aqui da questão de hospitalização, alguns não foram informados, outros não foram hospitalizados, mas alguns na UTI, tá vendo? Em óbito, esses não informados aqui é que a gente não sabe em que lugar do hospital ele está, mas eles foram hospitalizados e não hospitalizados também, um percentual. Quando você vai olhar aqui, ó, 53,68% dos casos foram não detectáveis e 45,58% foram detectados. Inconclusivos, ou 0,74%. Então, o que é que eu quero chamar a atenção com isso? São pacientes hospitalares, novamente, tá? Então, mostrando aqui a procedência, tá vendo? Dos hospitais, autodeclaração de cor, se são profissionais de saúde ou não são, tá vendo? Tem uma quantidade aqui que foram feitas de profissionais. Então, assim, é bem bacana. E serve para a gente estar monitorando, para a gente estar olhando como é que está a situação. Aqui já é um outro mapa, igual aquele, só que esse não é autodeclarado, tá? Esse aqui realmente são dos exames que a gente executou. Os vermelhos são os positivos, certo? E os verdinhos são os negativos. Então, mostrando, ele vai mostrando por rua, certo? Então, vai mostrando, tá vendo? Os casos aqui, só para vocês observarem o trabalho da gente, né? Conhecer um pouquinho o trabalho da gente. E aqui a gente já entra justamente em relação a comorbidades, tá? A gente realmente vê o quê? Que muitos pacientes aqui, um percentual, em torno de, sabe, 14,6%, tem doença crônica cardíaca, né? Também hipertensão, os 4,24% que só relata que tem, diabetes aqui 10,31%, então são as mais prevalentes, mas tem outras também, certo? Que você, aqui outros acometimentos também foram encontrados. Quando você vai para sintomas, a gente nota que os sintomas mais prevalentes nessas pessoas que nós recebemos realmente são tosse seca ou a febre, tá vendo? Faringalgia, que é a dor na garganta, certo? A dispneia, a falta de ar, cefaleia, algumas relataram calafrios, certo? A saturação do oxigênio aqui mais baixa, a rinorreia. Então, que a gente vai observando. Alguns relataram aqui diarreia também. Já em relação ao sexo, 44,99% são masculino e 55,01% são do sexo feminino. Certo? Aqui falam dos contatos, teve contato confirmado com Covid ou não, certo? Ou não informado. Você vê que não informado é uma grande quantidade, né, em relação. Aqui também, esse contato foi suspeito e pacientes com comorbidade, pacientes sem comorbidade. E relação de profissional de saúde.
Aqui são tabelas que a gente faz para poder estar trabalhando mais adiante. E é isso que eu estava querendo realmente mostrar para vocês, né? Se vocês tivessem conhecimento aí do nosso observatório. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem alguma dúvida a respeito do funcionamento do laboratório, de como é o dia a dia do laboratório, vocês podem estar mandando e-mail ou acessando via Instagram. Foi um prazer, né, estar com vocês. E é isso. Eu digo assim que está sendo um trabalho muito gratificante, né, para toda a nossa equipe, uma vez que todos somos profissionais, somos do serviço público, então a gente, como servidores públicos, a gente gosta, a gente acha, e dentro da universidade, a gente vê essa necessidade, se sente realmente obrigado a estar contribuindo da melhor forma possível e atuando, né, em parceria para que a gente possa favorecer a sociedade. E a gente está muito feliz, está muito contente em estar podendo realizar isso. Agora, há pouco tempo, a gente fechou a assinatura do convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, onde nós, dentro dos laboratórios de campanha, né, são 15 universidades ao todo, se não me falha a memória, sendo que todas são federais, a única estadual é a Universidade Estadual de Santa Cruz, somos da UESC, e recebemos um valor, né, um valor bom, em torno de para comprar insumos, vamos também estar recebendo um aparelho para fazer trabalho também de pesquisa em saliva, através de identificação com inteligência artificial. Então é bem interessante também. E nós estamos muito felizes, sabe? Realizados por estar prestando esse serviço à sociedade, por estar trabalhando, né, na UESC por nossa população. E qualquer coisa que vocês precisarem, estamos às ordens, tá bom? Um beijo para todos vocês. Mais uma vez, obrigada pelo convite e um bom evento.